Direito imobiliário, para muita gente, ainda soa como algo restrito a contratos, normas de incorporação ou contencioso do comprador e da construtora. A verdade, o profissional que trabalha dessa forma já ficou ultrapassado. Hoje, o que faz diferença, o que constrói reputação, carteira robusta de clientes e margem de lucros alto é estar nos bastidores dos grandes negócios. E o que separa quem só resolve pepino daquele que é chamado para a mesa onde as decisões importantes são tomadas é a compreensão estratégica da estrutura de negócio, começando por saber o que é SPE e SCP. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Bom, o erro dos advogados que ficam para trás no direito imobiliário está na raiz. Enxergar o mercado só pela lente do contrato ou das discussões judiciais. Hoje, quem constrói uma carreira sólida é quem domina a estrutura dos negócios e sabe como escolher, por exemplo, entre uma SPE e uma SCP e o que ela pode viabilizar ou travar um empreendimento inteiro. Não é teoria, é acesso à informação, é direito, é mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele é um organismo vivo, influenciado pela taxa de juros, por ambientes regulatórios, pelo apetite dos investidores, pela dinâmica urbana e até pelo humor do próprio governo. É um ecossistema de oportunidades, mas só enxerga quem tem lente societária estratégica. O advogado tradicional corre atrás da demanda. O profissional estratégico antecipa, participa do projeto desde a concepção, desenhando risco, oportunidade junto com o cliente. Escolhe entre SPE e SCP e já começa nesta fase e pode definir o sucesso e a proteção patrimonial e potencializar a captação de recursos do seu cliente. Antigamente, toda operação seguia o mesmo padrão. Livro de imóveis, contrato simples, nenhuma preocupação societária real. Hoje, o jogo virou. Investidores querem segurança. Construtoras, incorporadoras precisam de blindagem. Os bancos, eles exigem processos transparentes. O direito evoluiu junto. Ou seja, instrumentos sofisticaram, a legislação acompanhou e a demanda por advogados que realmente compreendem isso só cresce. E qual a diferença jurídica profunda? Vamos detalhar sem enrolação. Onde mora a diferença entre SPE e SCP no dia a dia do mercado imobiliário? SPE é uma sociedade de propósito específico. É um PJ formal. Nasce um CNPJ, uma inscrição estadual, municipal, se for o caso, responde em si, tem conselho, assembleia, obrigações fiscais e, atenção, pode adotar patrimônio de afetação. O benefício protege o patrimônio dos sócios, salva de fraude ou má-fé, facilita financiamento, alienação fiduciária, acesso a fundos e a investidor institucional, além de organizar a contabilidade e dividir receita e despesas com transparência. Por exemplo, uma incorporadora vai lançar um empreendimento, um condomínio residencial de 200 unidades. Para captar dinheiro com o banco, proteger investidores e isolar o risco daquele projeto, nasce uma SPE, só para aquele empreendimento. Já a SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação, aqui você tem um investidor oculto, um sócio participante, apoiando o sócio ostensivo, que é aquele CNPJ principal. Ele não tem um CNPJ, ele usa o CNPJ do ostensivo mesmo. O participante, ele não aparece para o mercado. Ou seja, ninguém fica sabendo que ele está lá investindo naquele empreendimento. Nem um financiamento, nem perante terceiros. Na prática, o dono do terreno e uma construtora que querem viabilizar um empreendimento pequeno ou testar um
modelo de empreendimento que precisa de recurso para os custos de estruturação formal, o que eles fazem? Firmam uma SCP. E a construtora, ela toca tudo. O dono da SCP, ele recebe uma porcentagem, um percentual do resultado, sem exposição do patrimônio e sem aparecer como um sócio em público. Ou seja, o dinheiro entra rápido, sai rápido, com flexibilidade total, sendo ótimo para negócios pontuais, joint ventures, coisas rápidas de startups do segmento imobiliário. Enfim, as opções são inúmeras e o objetivo principal, captar recursos. E se você quer saber quando usar uma SCP e quando usar uma SPE no direito imobiliário, SPE é para um projeto grande, precisa captar com bancos, blindar riscos, dar conforto para o investidor, fazer uma contabilidade transparente. A SCP é para uma parceria um pouco mais flexível, para conseguir no mercado um dinheiro mais rápido, sem expor o sócio investidor, sem uma burocracia mais pesada. O segredo é: quem domina essa escolha é chamado para estruturar negócios no início e não chamado só porque um problema estourou. Entenderam a diferença? Agora vamos a alguns exemplos. Pensa num empreendimento vertical de alto padrão, 150 apartamentos, com investidores anjos ou SCP, permuta com o terrenista, financiamento bancário para obra e já pensado numa estrutura de securitização futura. A SPE, ela é obrigatória. Sem ela, nenhum banco entra. Agora, pensa na seguinte opção: o dono do terreno interessado em ganhar com o resultado do projeto, mas não quer o nome no contrato social, nem lidar com burocracia de uma empresa nova, ou alguém que quer investir no empreendimento, ter o lucro, mas não participar diretamente do empreendimento e dos riscos daquela operação. Nesse caso, a SCP, ela brilha. O acordo de participação, ou seja, a pessoa tem um acordo de participação, recebe os lucros na conta de um caso final, na apuração final dos haveres, ok? Um outro exemplo, uma construtora pequena, ela vai organizar, pilotar um empreendimento inovador, um empreendimento qualquer, e ela precisa de capital. A SCP, ela possibilita captar investidores, certo? Que não estariam diretamente no mercado, tendo uma baixa exposição. Ou seja, essas são situações reais da utilização da SPE e SCP. E que você, enquanto advogado ou mesmo corretor de imóveis, precisa ter essa noção. Agora, advogado nem se fala. Precisa estar com isso na ponta da língua e conhecer todas as nuances desses dois modelos societários para entender qual o mais adequado no caso concreto. Por exemplo, eu já atendi construtoras que perderam milhões porque montaram empreendimentos de grande porte, uma sociedade comum, só que sem blindagem, com mistura de capital. E quando veio um problema com o sócio ou com o credor, e aí misturou patrimônio pessoal com o do negócio, ou seja, perdeu tudo. De outro lado, eu já tive casos de uma SCP totalmente estruturada e que o empreendedor precisou em dado momento, por causa de um descasamento de caixa na obra, por causa de alguma questão pontual, precisava injetar recurso de forma rápida no empreendimento. E aí tem duas opções. Ou, já incorporado o empreendimento, você vende unidades imobiliárias para o investidor, porque a gente já tem a incorporação, mas se você ainda estiver numa fase que a incorporação ainda não aconteceu, a SCP ela vai brilhar e vai ser o capital rápido que o investidor precisa naquele empreendimento. E agora vamos falar um pouquinho das vantagens e desvantagens e as armadilhas jurídicas envolvidas em todas essas decisões. Bom, quanto à SPE, quais as vantagens? Proteção patrimonial,
transparência, acesso a crédito com bancos, grandes investidores, uma facilidade para transação com terceiros como fundos imobiliários. Qual a desvantagem? É uma burocracia alta e um maior custo contábil, mas indiscutivelmente, se você quer trabalhar de forma séria no mercado imobiliário, da SPE não existe a possibilidade de você fugir. E ela é o mais comum nos empreendimentos, ou seja, a SPE vai ser a regra. Todo empreendimento hoje vai possuir a SPE do empreendimento. A SCP vai ser a exceção, somente quando houver uma necessidade de investimento, de crédito, principalmente na fase inicial do desenvolvimento desse projeto. Agora, algo que é importante nós pensarmos no aspecto da SCP, que é uma verdadeira armadilha, e você precisa estar atento e orientar o seu cliente nesse sentido. SCP, como eu mencionei, o investidor ele fica oculto. Porém, se esse investidor atuar diretamente no negócio, for ativo, estiver participando diretamente com o sócio ostensivo, ou seja, o administrador da SPE, ele vai ter responsabilidade de administrador, nos mesmos termos. Não adianta você utilizar de uma sociedade por conta de participação e querer participar diretamente do empreendimento, porque essa participação direta, ou seja, tomar decisões frente ao negócio, traz responsabilidade. O advogado que domina essas estruturas não depende mais de contencioso. Ele projeta as operações, ele viabiliza o negócio. Ele é chamado pelos grandes players do mercado imobiliário, por fundos de investimento, para estruturar, não apenas para apagar incêndio. No mercado imobiliário atual ou no mercado imobiliário do futuro, que já é um presente, quem se destaca é quem consegue orientar a modelagem, a estrutura, desde o zero. Ele antecipa as situações. E é claro, o mercado paga caro para quem domina estruturação jurídica, mas esquece rápido de quem só resolve pepino. E a diferença entre ser operação ou reação, e eu escolho desenhar negócios, não tampar buraco de processo. E você? Como você está posicionado? E agora eu quero aproveitar para falar para você sobre a minha mentoria. Nela, você não vai aprender só a teoria ou decorar a lei, saber o que é SPE ou SCP. Isso você vê nos livros. Mas participar dos bastidores, mergulhar em casos reais, simular tomadas de decisão e principalmente aprender a desenhar soluções onde 90% dos advogados nunca chegam. E se você tem interesse nesse tema e nesse mercado, clica aqui no link da descrição desse vídeo que você vai ter acesso às informações referentes à minha mentoria. Nós podemos marcar uma reunião sem compromisso com um dos nossos consultores para você entender se é ou não o seu momento e se a mentoria faz sentido para o seu momento profissional. Enfim, se você quer sair do ciclo do amadorismo, de ser só mais um advogado que faz contrato e reclama do cliente, a sua chance é agora. Vem para a base da mentoria, vem conhecer a mentoria e aprende com quem executa e gera resultado. Cadastra no link da descrição. Enfim, direito imobiliário não é lugar para quem quer fórmula pronta ou receitas antigas. Se você chegou até aqui, já está alguns passos à frente da massa que repete o modelo velho. Aplique, pratique e não aceite menos do que construir negócios sólidos, seguros e lucrativos. Tudo começa por conhecer SPE e SCP, mas vai muito, muito além. E aí, está pronto para ser o nome mais lembrado do seu mercado?